E aí galera, beleza? Paulo Reis aqui na área trazendo para vocês mais um vídeo aqui no Acampamento Dev. Dessa vez um vídeo um pouquinho diferente, né? Eu tô aparecendo, quem acompanha o canal sabe que eu não costumo aparecer nos vídeos, mas eu fiz uma gambiarrinha aqui com o celular e espero que fique legal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que é polêmico e bastante antigo, que é a suposta morte do PHP, né? Tem muitos e muitos youtubers, criadores de conteúdo, blogs e o mundo inteiro, né? Falando que o PHP vai morrer. Mas não reflete muito bem a realidade, a gente vai ver isso aqui hoje, né? A maior parte das pessoas que falam sobre essa suposta morte do PHP se baseiam nesse índice aqui, dessa empresa, ou grupo, não sei, chamado Tiobe ou Taiobe, não tenho certeza como é que pronuncia isso aqui. E aí quando você vem aqui no ranking dele, né, na classificação aqui das linguagens mais populares, a gente tem que o Python em primeiro lugar, aqui está Python por causa da tradução do navegador, né? Mas está o Python em primeiro lugar, o C++ em segundo lugar, C em terceiro lugar, e só cá embaixo que você tem aqui o PHP lá na 16ª posição. Então, se você está dando os primeiros passos ali em programação, está querendo escolher uma linguagem para aprender, se deparando com isso, óbvio que você vai ficar com certo receio. Você vai dizer, pô, tem 15 linguagens à frente do PHP. Será que vale a pena realmente aprender PHP? Só que assim, quem está há mais tempo na área sabe que tem coisas aqui que não fazem o menor sentido, né? Por exemplo, Visual Basic e Delphi são linguagens bem antigas. Não é que elas pararam de ser utilizadas, mas elas são bem antigas. E se a gente pegar Fortran, é ainda mais antigo. Então não faz muito sentido que três linguagens que quase não aparecem em vagas de emprego, quase você não vê ninguém falando sobre elas, esteja à frente, por exemplo, essas duas aqui do SQL, que hoje em dia com o boom, né, da ciência de dados, que é inclusive o que justifica o Python aqui em cima, né, não somente isso, é claro, mas obviamente o SQL era para seguir essa linha, tá bem lá em cima também, né, então não faz muito sentido. Você pegar, por exemplo, e analisar que todas as páginas do web, de alguma forma, em seu front-end utiliza JavaScript e que também no back-end algumas utilizam JavaScript e até algumas aplicações mobile utilizam JavaScript, não faz sentido que C Sharp esteja na frente de JavaScript. Então tem algumas coisas aqui que não fazem muito sentido. Mas vamos tentar entender aqui o porquê que esse ranking acredita que isso aqui faz sentido, né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que esse ranking é um ranking mensal. Então, assim, isso aqui, o que é verdade hoje pode não ser verdade daqui a um mês, né? E outra coisa é o seguinte, ó. Na própria página principal aqui, ele diz que o índice da comunidade de programação TIOBE, o TIOBE, é um indicador de popularidade das linguagens de programação. O índice é atualizado uma vez por mês, as classificações são baseadas no número de engenheiros qualificados em todo o mundo, cursos e fornecedores terceirizados. Aqui já tem um detalhe, né? Engenheiros qualificados. Como é que ele utiliza, que métrica ele utiliza para determinar quem é engenheiro qualificado ou o que é que ele faz, como é que ele tem acesso a esses engenheiros, ao currículo desses engenheiros. Isso aqui para mim não faz muito sentido, mas tudo bem. Cursos, beleza. É qualquer curso ou cursos de determinadas instituições? É curso de faculdade, é curso de quê? Então também não fica muito claro aqui. E fornecedores terceirizados, que para mim também não faz muito sentido, não está especificando o que é aqui. E ele diz também que ele utiliza sites populares como Google, Amazon, Wikipedia, Bing e alguns outros, né? Aí beleza, você vem aqui embaixo, ele diz que tem algumas definições aqui nesse link, a gente vai clicar nele para poder ir lá e entender um pouquinho melhor. Clicando aqui, a gente vê que ele utiliza alguns sites aqui como Google, Wikipedia, Amazon, Bing, Microsoft e etc. Só que a questão é, se a gente pegar, por exemplo, um eBay, um Amazon ou um MSN, que relevância isso vai ter, por exemplo, para a área de TI, para determinar qual linguagem é mais popular ou não? Note que eu estou falando aqui não da AWS, mas sim do site da Amazon em si. Seria por busca de livros? Não sei se realmente é esse o ponto, né? Aí você tem aqui também o Google em outros idiomas, né, tal. E ele diz aqui também alguns sites que não são qualificados para essa métrica, por alguns motivos, inclusive plausíveis. Tem até sites de conteúdo adulto aqui que realmente não faz sentido. Entretanto, a gente tem aqui, por exemplo, o Discord, que na minha opinião deveria estar na classificação. Que existem muitas comunidades, inclusive aqui o Acampamento Dev, eu tenho uma comunidade lá no Discord, no servidor. Então isso aqui deveria sim ser utilizado como parâmetro de ranqueamento e não é utilizado.
Então, eu acho que isso aqui não faz muito sentido. Aí, se a gente for pegar outros rankings, eu não estou dizendo que um é melhor nem pior que o outro, né? Só para a gente criar aqui um paralelo, né? Então, a gente tem aqui o W3 Tech, que fez algumas análises, né? E se a gente analisar aqui, a gente tem, por exemplo, linguagens server-side. Por que eu acho legal esse lance de linguagem server-side? Porque aqui o Tiobe, por exemplo, ele está colocando todo mundo no mesmo balaio, né? Python, que você pode trabalhar com a área de ciência de dados. Na verdade, com qualquer linguagem você consegue trabalhar com isso, mas dada a simplicidade da sintaxe, muita gente que nem é programador, e eu não estou falando isso de forma pejorativa, certo? Pessoas que são matemáticos, são estatísticos, são administradores de empresa, estão aos poucos aprendendo Python, não para ser programador, mas para fazer pequenas automações e utilizar alguns softwares. Então, isso justifica o porquê Python está aqui em primeiro lugar, mas não faz muito sentido que a gente coloque Python no mesmo balaio, por exemplo, que PHP ou SQL. Se a gente pegar, por exemplo, o JavaScript, a gente consegue fazer softwares em diversas camadas com JavaScript, enquanto PHP, por exemplo, ele é uma linguagem mais nichada, né? Ele abraçou o back-end, disse eu vou trabalhar só com back-end, assim como o Swift, por exemplo, abraçou o mobile, disse eu vou trabalhar só com mobile. Não é que não dê para fazer outras coisas com essas tecnologias, desculpe, mas o carro-chefe delas são essas coisas que eu acabei de falar aqui. Então, se a gente vier aqui e pegar essas linguagens server-side, a gente vai ver que a coisa muda um pouco de figura. Então, se a gente analisar aqui, segundo esse site, né, em 2023, né, que é o ranking aqui de 2023, se eu não estou enganado, 76,1% dos servidores tinham aplicações rodando em PHP. Só que, novamente, eu sou um pouco cético em relação a essas coisas, porque não tem como você ter acesso a todos os servidores. A menos que o meu servidor estivesse exposto na internet, assim, ele tá. Assim, obviamente que as aplicações acabam estando expostas, né? Mas nem todas estão. Você pode ter aplicações que rodam dentro de contextos de VPN, você pode ter aplicações que estão rodando em segundo plano lá, que não estão expostas na internet. E, obviamente, o servidor também não tem por que expor todas as tecnologias que estão ali rodando por trás. Então, isso aqui também não é tão confiável assim, mas você percebe que tem uma distorção muito maior. E aqui, quando a gente fala de back-end, acaba fazendo um pouco mais de sentido, apesar de que a distorção é muito grande aqui, mas começa a fazer um pouco mais de sentido, até mesmo pela popularidade das coisas. Eu só não confio muito no fato de, novamente, Ruby tá acima de Java, né? Aqui, mas como falei, é só um paralelo, a gente vai ver algumas outras métricas que a gente pode utilizar aqui. Esse site aqui ele traz outros insights bem legais, né? Como por exemplo aqui, quando você vai para gerenciamento de conteúdo, né, que são ferramentas que a gente utiliza geralmente para sites, blogs, portais e tudo mais, a gente vê aqui o WordPress dominando o mercado, isso faz total sentido, né? Seguido do Shopify, o Wix e algumas outras ferramentas. Algumas, inclusive, também citas em PHP. A gente tem, além do WordPress, a gente tem aqui o Joomla, o Drupal, PrestaShop e provavelmente deve ter outras aqui, OpenCart. Só que eu não conheço aqui todas, então não sei exatamente o que elas utilizam. E aqui tem vários outros insights que vocês podem depois analisarem. Uma coisa que eu estava vendo aqui e achei interessante, até deixei separado aqui para falar com vocês, é isso aqui. Ó. Quando a gente vai para as versões que o pessoal está utilizando hoje do PHP, a gente vê que 53,4% das aplicações web hoje estão rodando na versão 7 do PHP. Isso pode até parecer que não é tão preocupante. A gente vai pensar assim, pô, a gente está na 8, então a 7 está ali do lado. Só que na verdade isso aqui é bastante preocupante e vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o porquê. A versão 8 está utilizando 32% e felizmente, ou infelizmente, depende da ótica, né? Apenas 5% está utilizando a versão, desculpe, apenas 14,5% está utilizando a versão 5, né? Agora, por que isso aqui é problemático? Se a gente vier aqui no site do PHP, a gente vai ver que a gente tem algumas métricas aqui com datas, né? De quando a versão foi lançada e até quando vai o ciclo de vida dela. Então a gente tem essas três caixinhas aqui, né? O verde significa que o suporte está ativo, a amarela significa que nesse momento ainda está recebendo suporte, mas apenas para correções de segurança, ou seja, alguém descobriu que determinado algoritmo poderia ser modificado para ter uma performance melhor. Isso não vai entrar aqui porque não é uma questão de segurança.
E a gente tem aqui o que está no fim da vida, ou seja, que não tem mais suporte. E se a gente olhar aqui o que está em vermelho, a gente vai ver que atualmente, ó, a gente está hoje em 10 de julho de 2024, 7.3, 7.4 e 8.0, ou seja, tudo que está abaixo do 8.0 não tem mais suporte do PHP. A gente está com a versão 8.1 já que apenas recebendo correções de segurança. Então esse suporte de segurança, inclusive, ele vai até janeiro de 2026. E a gente tem aqui a 8.2 e a 8.3 como suporte ativo, né? Que ainda está recebendo correções. E vai receber aqui, no caso da 8.3, correções de segurança até janeiro de 2028. Se a gente olhar o Laravel, a gente também tem algo muito parecido, né? Tem aqui que a versão 8, por exemplo, e a versão 9 não tem mais suporte, né? Terminaram, respectivamente, em janeiro de 2023 e fevereiro de 2024. E atualmente a gente tem a versão 10 e a versão 11, né? A versão 10 tendo correções de segurança até fevereiro de 2025 e a versão 11 tendo correções de segurança até fevereiro de 2026. Então, quando a gente está trabalhando com softwares menores, a gente tende a não se preocupar muito com isso, o que é errado. A gente tem que sempre se preocupar com esse ciclo de vida de atualizações aqui. E, consequentemente, né, quando você trabalha com softwares maiores, ali de missão crítica, né, que não pode ficar fora do ar de jeito nenhum, geraria um prejuízo muito grande ou para a sociedade, ou até mesmo para a empresa. Então, a gente tem que se preocupar um pouco mais com isso. Mas se a gente olhar aqui outras linguagens, como por exemplo aqui o Java, por exemplo, a gente vai ver que cerca de 56% dos aplicativos do Java estão utilizando ainda o Java 11. Aí se você parar para pensar, pô, esse Java 11 ele é uma coisa muito antiga, vamos dar uma olhada aqui. A gente vê que a versão 11 do Java, né, ela foi lançada em 2018. Só que o Java tem um detalhe bem legal. Essas versões LTS aqui, elas têm um suporte bem longo. Então, se você olhar aqui, por exemplo, a versão 8, que inclusive representa hoje cerca de 33% dos aplicativos escritos em Java, essa versão aqui ela foi lançada em 2014, mas tem suporte até 2030. Então, isso aqui é bem legal. Legal por um lado e ruim por outro, né? Por que é legal por um lado e ruim por outro? É legal porque assim você tem uma certa segurança, né, de que pelo menos você vai ter esse suporte para caso alguém descubra um bug ou descubra uma falha de segurança, mas ao mesmo tempo isso gera em você meio que um comodismo. Sua equipe fica meio acomodada, fica, depois a gente atualiza, depois a gente atualiza, e a gente acaba perdendo, né, muitas das novidades que vêm nas novas versões, porque a gente está preso na versão antiga. Mas por que que tanta gente fica sem atualizar, né? A gente está vendo aqui um número absurdamente grande de aplicações que não estão utilizando as últimas versões de PHP. E a gente também está vendo um número bem grande de versões de aplicativos que não estão utilizando as últimas versões do Java. Por que que isso acontece? Acaba sendo muito caro e demorado e arriscado atualizar esses ambientes, né? É claro que hoje em dia a gente tem N ferramentas de automação de teste, tanto de teste unitário quanto teste end-to-end, a gente tem ferramentas de monitoramento, a gente tem inclusive Docker, Kubernetes, várias ferramentas que automatizam o processo para a gente, o que torna bem mais fácil atualizar, mas acaba sendo sempre um risco. Então muita gente acaba tendo um receio, tendo medo mesmo de atualizar. Outras pessoas pode ser por preguiça também, né? Pode ser várias coisas. Mas vamos voltar aqui e ainda aqui no PHP, né? Tem um lance legal. Por exemplo, mesmo a equipe do PHP não dando esse suporte, o pessoal do Zend, né, que trabalha inclusive no core do PHP, eles dizem o seguinte, ó, se você tiver uma empresa que tem um software muito crítico que não pode ficar sem esse suporte e também não pode ser atualizado tão facilmente, se você quiser manter essas versões antigas aqui, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, a gente pode fechar um contrato. Vocês pagam aqui um valor, eu separo aqui alguns desenvolvedores meus, eles ficam dando suporte. Se vocês acharem vocês ou alguém achar algum suporte, algum brecha de segurança, algum problema de performance, algum bug em geral, a gente vai corrigir e disponibilizar o patch para vocês. Não vai ser uma distribuição pública, vai ser para a sua empresa, a gente vai dar todo o suporte, corrigir, instalar e tudo mais. Então é uma possibilidade também, assim como também diversas outras ferramentas também fazem coisas similares, né? Eu também separei aqui, até mesmo para corroborar a ideia de que o PHP não está morrendo, né?
esse site aqui que ele mostra 15 startups que utilizam o PHP, né? O principal delas é o Facebook. Aqui muita gente fala: "Ah, Paulo, mas, o Facebook realmente nasceu com PHP, mas hoje em dia não utiliza mais o PHP. Eles fizeram uma versão uma tecnologia para eles baseada no PHP e tal, então não é o mesmo PHP". De fato, não é o mesmo PHP que a gente normalmente vai lá, baixa do php.net e instala e utiliza. Entretanto, o Facebook, ele desenvolveu esse, Hip Hop VM, né, que é uma máquina virtual, assim, análoga à JVM do Java, e também criou uma linguagem de programação chamada REC, que ela foi lançada em 2014, né? E todas essas duas ferramentas que são utilizadas pelo Facebook estão aqui públicas, então qualquer pessoa pode pegar e utilizar. Inclusive tem containers do Docker pronto para você utilizar isso aqui. Todas as duas são open source, você não precisa pagar nada para utilizar e está aqui disponível. Então, sim, você pode utilizar todo o conhecimento que você tem em PHP em uma linguagem que foi feita em cima do PHP, que tem muita coisa similar a como funciona no PHP. Obviamente vai ter algumas coisas diferentes, mas essas coisas diferentes vai ser coisas a mais que a linguagem traz para você, né? Então isso aqui é bem legal. A gente tem o Yahoo, Wikipedia, WordPress, Flickr, esse aqui eu não sei o que é, né? Spotify. Lembrando que quando ele fala Spotify não é necessariamente o aplicativo, porque o aplicativo tem versão para celular, versão para computador, né? É mais baseado em front-end. Essa ideia aqui é que ele utiliza no back-end, né? Talvez não em sua completude, não sei, mas aqui o Spotify utiliza, Mailchimp, Tumblr, Baidu. Aqui muita gente tem asco dessa ferramenta que, para quem é mais novo, talvez não conheça, mas era uma empresa chinesa, né, que fazia, dentre outras coisas, um antivírus. Só que esse antivírus, eles fizeram uma estratégia de marketing meio agressiva, né? E quando você instalava um aplicativo, vinha junto, o Baidu instalava automaticamente, você nem via. Então muita gente começou a criar ranço disso aqui. Mas era uma empresa bem grande na China, né? Inclusive eles tinham um buscador também similar ao Google, né? Que tem algumas restrições políticas na China, né? A China não está nem acessível hoje em dia. Acho que se acessar aqui nem vai abrir. De fato nem abre. Porque tem restrições na China, né? Então esse iStock é um banco de imagem, né? Para quem quer, principalmente designers, quer trabalhar com imagens em alta resolução para fazer impressão, coisa do tipo. A gente tem aqui o Slack, que é uma ferramenta que é como se fosse um Discord, só que normalmente é utilizado mais em âmbitos fechados, como empresas e outras coisas do tipo, né? E a gente tem o Freepik e o Drupal, né? O Freepik também é similar a Stock, só que no caso do Freepik é gratuito, né? Você tem muito conteúdo gratuito ali. Então você vê que tem muita gente, obviamente aqui pegou só 15, mas tem muitas empresas no mundo que ainda utilizam o PHP e que ainda vai continuar utilizando por muitos e muitos anos, né? Uma coisa legal aqui, que eu queria deixar aqui, a cereja do bolo aqui que eu deixei pro final é o seguinte, ó. Se a gente vier aqui no Stack Overflow, a gente vai ver que eles têm aqui uma seção de trend, né? Ou seja, o que é que o pessoal está falando no momento, o que as pessoas estão buscando no momento. Então, se eu vier aqui e colocar, por exemplo, PHP, ele me dá várias coisas relacionadas ao PHP. Então, se eu marcar aqui, eu vou estar abrindo mão de outras coisas relacionadas ao PHP, mas vamos tentar ser o mais imparcial possível, né? Então, pega aqui PHP. Ele mostra aqui que o PHP vinha numa crescente, né? Mantendo uma certa estabilidade aqui até 2014. E depois foi só ladeira abaixo. Aí você pensa assim, pô, o que foi que aconteceu ali em 2014 que influenciou tanto nessa queda do PHP? Então vamos pegar aqui algumas outras coisas para ver se a gente consegue entender ou até mesmo imaginar alguma coisa, né? Se a gente colocar aqui Java, a gente vai ver que a curva do Java, apesar de Java ser um pouco mais utilizada que o PHP por N motivos que eu já expliquei, né? Principalmente pelo fato de não ser apenas back-end, você consegue fazer muito mais coisa com Java, mas isso não quer dizer que ela é melhor por isso, né? PHP tem N vantagens diante do Java e em outros pontos o Java tem N vantagens diante do PHP. A melhor coisa que vocês têm que colocar na cabeça é isso aqui é ferramenta. Então não tem por que a gente ficar nessa besteira de que a C Sharp é melhor do que JavaScript. Gente, tá tudo disponível aí, pega e utiliza. Eu até hoje em minha vida nunca vi dois pedreiros brigando porque meu martelo é da Tramontina, ou o meu é da Gerdau, então vão ficar lá, o meu sou melhor que você. Eu nunca vi ninguém discutindo desse jeito. Mas aqui em TI a gente tem essa mania que não leva a lugar nenhum, né? Se a gente vir aqui colocar, por exemplo, Python, novamente vou tentar ser o mais genérico possível, a gente vai ver que mais ou menos aqui entre 2014
e 2016, começou o crescimento do Python. Então, isso aqui, de uma certa forma, meio que sugere o porquê da queda aqui do PHP e do Java, né? Óbvio, isso aqui é buscas na plataforma do Stack Overflow, que até antes do ChatGPT era muito utilizado. Tanto que se você ver aqui, ó, chega no final de 2022 aqui, entre 2022 e 2023, dá uma queda também aqui no Python, porque as pessoas estão utilizando cada vez menos o Stack Overflow, né? Então é mais, hoje em dia está todo mundo indo para ferramentas de IA generativa. Mas a gente colocar aqui outras coisas, como JavaScript, a gente colocar aqui Ruby, a gente vai ver que a utilização de algumas linguagens são bem menores em relação a outras. Se a gente pegar algumas coisas que estavam lá no ranking aqui, como por exemplo, vamos pegar aqui Go. Go é uma linguagem excelente, porém ainda está maturando, né? Uma linguagem mais nova, bem mais nova. O PHP tem quase 30 anos de mercado. Se a gente botar aqui Go, você vê que ela está bem cá embaixo. Óbvio, isso não quer dizer que ela é pior do que as outras. Ela só tem menos tempo de mercado, né? Então, isso não justifica esse ranking aqui, né? Se a gente pegar o Visual Basic também, pode até ser uma surpresa para mim, mas eu acho que não vai ter muita... Nem tá aparecendo aqui. Nem aparece aqui, pra você ter ideia. Bota lá o Fortran, né? Eu vi também aqui que só criou uma tripinha aqui embaixo. Ou seja, esse ranking aqui ele não reflete exatamente o que está acontecendo com o mercado. Então, assim, se você quer aprender PHP, que é uma linguagem fácil, é uma linguagem que vai permitir que você consiga entrar no mercado de trabalho mais facilmente, tem muita vaga de PHP, e tem vagas, inclusive, assim, muito díspares. Você vai ver tanto vaga para sênior numa empresa de tecnologia voltada para, sei lá, inteligência artificial. Vai ter muita coisa nessa empresa voltada, assim, rodando em Python, mas vai ter coisa ali de PHP também. Você pegar, por exemplo, a empresa que trabalha com buscadores como o Google, vai ter coisa em Java, vai ter coisa em Python, mas pode ter coisa em PHP lá também. Só que se você pega uma empresa pequena, no seu bairro, uma agência de publicidade que faz sites, ela também vai utilizar o PHP. Muito provavelmente vai utilizar ali o WordPress ou alguma coisa do tipo. Então, assim, eu acho muito legal, muito válido que você aprenda PHP. É uma linguagem que, inclusive, foi a minha primeira linguagem que eu aprendi, praticamente a primeira linguagem que eu aprendi a programar. Assim, é bem fácil de aprender, e não torna ela menos performática nem menos robusta. O fato do Facebook ter investido aqui no Hip Hop VM ou no REC não quer dizer que o PHP seja ruim. Apenas para a realidade do Facebook, que não é a realidade da gente. Ninguém aqui, acredito que ninguém está assistindo aqui, vai trabalhar numa aplicação com tanto usuário, com tanta requisição, a gente está falando de coisa de bilhões de requisições. Então, assim, se você tem essa mesma necessidade que eles, você pode usar essas ferramentas que eles utilizam. Se vocês não têm a mesma necessidade deles, muito provavelmente vai ser 100, 1000, 2000, 10.000 vezes menor. O PHP vai suportar isso, o Java vai suportar isso, o Python vai suportar isso. Inclusive, existem benchmarks que mostram que, por exemplo, Python é bem lento em relação a algumas coisas, mas isso não torna ela ruim. Para a nossa realidade, que é a realidade, obviamente, da maioria dos brasileiros e da maioria da população do mundo todo, Python vai suportar tranquilamente isso. A gente tem, obviamente, que se preocupar, enquanto desenvolvedor, com otimizações, né? A gente tem que trabalhar com cache, trabalhar com os melhores algoritmos para fazer busca, fazer organização de dados. Então, tem muita coisa que a gente tem que aprender. Beleza? Espero que tenha sido esclarecedor esse vídeo, né? Espero que tenha ficado legal também. Não sei como é que vai ficar, eu vou ver aqui depois na edição. E valeu e até a próxima.